Itaplay, personalidades e destaques. Patrocínio, Escritório de Advocacia Francischini, Colégio Objetivo Itapira, Casa das Telhas e Madeireira, Funerária Itapirense Aliança Familiar, Moi Pneus, Centro Automotivo, Combal, tudo em elétrica e iluminação, Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia, e Cristália, sempre um passo à frente. Começando mais um programa Personalidades e Destaques, assim como nós anunciamos, hoje estamos com um link ao vivo com o Procurador de Justiça do Mato Grosso do Sul, itapirense, Dr. Mauri Ricciotti. E assim como a gente anunciou, estamos aqui com as nossas 4 plataformas, né? A Mojiplay, em parceria com a Itaplay. O Dr. Mauri Ricciotti, ele hoje presta seu trabalho no Mato Grosso do Sul, já tem livros, né? Já escreveu um livro aqui legal, um encontro em Amsterdã, deve ter alguma coisa boa na Holanda, lá com Ajax, alguma coisa, e também tem mais 2 livros no pente, só está faltando a inspiração, mas pelo jeito a inspiração está do lado aí, com aquela taça bonita, né? Com certeza, uma belíssima inspiração. Diferente, ó, a minha aqui é uma cachaça, é a cachaça do Barão, ó. Deixa eu aqui, ó. Aí, é uma cachaça do Barão. Para cuidar do coração. Mauri, prazer tê-lo aqui em nossa companhia. Dizer que eu conheço de longa data, né? Você começou a Itapirense. E eu já quero agradecer a sua participação e dizer como é que você começou. Primeiro, claro, que você enveredou pelo caminho do direito, e no direito você chegou até um posto muito importante, né? Que é a Procuradoria. Fale um pouco de você, prazer tê-lo aqui com a gente. A central técnica minha é o Rafael Bertanha, no apoio o Dr. José Hortêncio Francischini, e também o Gil Costa e a Mariane Regina. Esta é a nossa equipe da Mojiplay. Boa tarde, JP, meu grande amigo de muitos anos, não é? Bem, eu sou um feliz itapirense, hoje residindo aqui em Campo Grande, já aqui em Mato Grosso do Sul, há 37 anos. E eu diria para você o seguinte, eu comecei minha vida, né? Trabalhando com meu pai. Meu avô tinha banca no mercado, meu pai explorou o bar da Operária durante muito tempo, eu também trabalhei lá. Ele teve, em 1970, ele montou uma churrascaria chamada Buraco da Onça. Antes era uma mercearia Buraco da Onça, depois virou churrascaria. Nós ficamos à frente dela por 2 anos e pouco. Foi uma experiência fantástica. Eu fui garçom durante todo esse período nessa churrascaria. Meu pai teve outros bares depois e eu também trabalhei com ele, mas eu trabalhei no Bradesco quando instalou o Bradesco aí em 1973. Eu fui contínuo do Bradesco. Depois eu fiz cursinho e resolvi estudar Direito na PUC de Campinas. E logo que fazendo o curso, fazendo estágio, eu acalentava essa ideia de vir para Mato Grosso do Sul. E eu tinha como um amigo aqui, o Dr. Carlos Stefanini, que já estava aqui desde 1962. E à época ele era procurador do Estado, advogava e era procurador do Estado. E assim que nós nos formamos, eu falo nós, porque o Marco Antônio Libano dos Santos, já falecido, meu grande amigo, cunhado do prefeito atual, do Toninho Bellini, nós viemos até aqui, Campo Grande, conversar com ele, que a gente queria advogar aqui em Mato Grosso do Sul. E a primeira coisa que ele nos disse foi o seguinte: vocês têm dinheiro para se sustentar pelo menos uns 6 meses? E nós, na época, não tínhamos dinheiro. E ele falou, bem, então temos que pensar numa outra hipótese.
Aí ele disse, vai ter um concurso para defensor público aqui, logo em seguida. E assim que tiver, eu mando o edital para vocês, vocês fazem inscrição, se passarem, aí vocês ficam um tempo como defensor público e depois vão advogar. E nós fizemos. Marco Antônio passou no concurso, eu também, em outubro de 82, e assumimos em final de janeiro de 83. E ele, logo em seguida, prestou concurso para promotor de justiça em São Paulo, e eu fiquei em Mundo Novo 3 anos, também prestei o concurso para promotor de justiça aqui em Mato Grosso do Sul e fui aprovado. E aí comecei a minha carreira como promotor de justiça aqui no estado e onde estou até hoje. Essa é o início da minha história. Tá, eu quero aproveitar, você citou aí o saudoso genro do prefeito Toninho Bellini, ele lhe mandou um abraço todo especial quando eu mandei para ele aquela chamada do nosso programa. Ele falou, manda um abraço especial para o Mauri. Então tá dado aí. Eu retransmito esse abraço a toda a família, Nicolai, Bellini, porque durante a minha juventude nós tivemos uma convivência muito próxima, não é? Eu era da casa do seu Hélio, da dona Diva, de todos os filhos que ainda eram solteiros, né? Eu frequentava com regularidade, ia lá tomar uma sopa da dona Diva durante a semana e tal. Então a gente tem uma amizade consolidada de muitos e muitos anos. E eu então devolvo isso ao Toninho Bellini, a Marina, a Vivian, a todas as suas irmãs, seu irmão Mino, e que os tenho guardados no meu coração. Ô Mauri, você também foi corregedor-geral por 4 anos, de 2012 a 2016, aí no Mato Grosso do Sul. Como que foi essa experiência? Isso. Bom, eu tenho que voltar um pouquinho, porque eu fui promotor de justiça, trabalhei em Mundo Novo, Ponta Porã, Dourados, depois eu fui promovido para Campo Grande, eu vim trabalhar aqui na Auditoria da Justiça Militar, eu vim ser promotor da Justiça Militar, que tinha jurisdição no estado inteiro. Quase 6 anos nessa promotoria de justiça, uma experiência fantástica, não era uma tarefa fácil, não era todo mundo que queria trabalhar nessa promotoria de justiça, mas felizmente, eu consegui, nesse período, transpor esse período sem grandes inimizades, né, porque um promotor de justiça tentando investigar e denunciar policiais militares de soldado a coronel não é fácil. Mas fiz inúmeros amigos na Polícia Militar e logo em seguida fui promovido a procurador de justiça. E aí eu quero dizer a diferença, não é? Quando você presta o concurso, o promotor de justiça trabalha em todas as comarcas, trabalha junto aos juízes. E quando ele é promovido a procurador, ele passa a trabalhar no Tribunal de Justiça, que são os processos em grau de recurso, tá certo? Então eu sou procurador desde 1996. E em 2000 e 2001 e 2002, eu fui procurador-geral adjunto do Ministério Público aqui. Não é? Nós ganhamos uma eleição, foi escolhido o procurador-geral e eu fui nomeado o seu procurador-geral adjunto. E dentro do Ministério Público, na função já de procurador, além da função de procurador, eu exerci outras atividades, como coordenador do Centro de Estudos do Ministério Público, eu fui conselheiro aqui dentro do Ministério Público, eu fui... Enfim, eu fui designado para inúmeras tarefas, até que em 2010 eu fui eleito corregedor substituto, e em 2012 corregedor titular, e eu fiquei por 2 mandatos, de 2012 a 2016. E a função do corregedor, vocês sabem, tem a função de fiscalizar a atividade dos membros da instituição. E foi uma tarefa muito gratificante, penosa, mas também muito gratificante. E hoje eu voltei a ser só procurador de justiça, que é uma atividade mais tranquila, né? Só trabalho de gabinete, mais burocrática. E em razão disso eu tenho que procurar outras tarefas para fazer, além dessa minha função, para preencher meu tempo, né? Bom, Mauri, legal. Deixa eu te perguntar. O advogado, a gente sabe que é o primeiro
contato que as partes interessadas numa ação judicial tenham contato com o advogado. O advogado faz o documento, prepara a documentação, encaminha para o juiz, encaminha para o promotor. O juiz cabe julgar ou não, antes tem um processo que passa por investigação, quero pular essa parte, para chegar mais na sua parte, que é um pouco mais burocrática. Aí, chegando, o juiz tem a incumbência, o promotor, geralmente, a de acusar ou não acusar, ele pode tanto acusar como ou não, aceitar o recurso e acabar, né? O advogado entra para fazer a defesa, o juiz de condenar, e qual é a instância última, a gente sabe que é a procuradoria. Como que se dá esse processo para chegar até lá? Para chegar como procurador? Para chegar como procurador de justiça? Qual é a função do procurador? Morre aí a última instância de um processo? Não. Eu trabalho em segunda instância. Então, todos os processos que têm recurso, necessariamente vai para o Tribunal de Justiça, e lá, nem todos os processos, mas os criminais todos, e os outros processos, quando tem menores, quando tem direito do consumidor, direito ambiental e assim por diante, necessariamente tem que passar pelo Ministério Público, por um procurador de justiça que vai emitir um parecer. E esse parecer, no dia do julgamento, o procurador pode sustentar novamente e oralmente nas sessões dos tribunais. Então, aí o processo está em segunda instância, e se houver recurso, tanto do Ministério Público quanto da Defesa, ele vai para o Superior Tribunal de Justiça, que pode ter outro recurso ainda para o Supremo. Cabe salientar que não são todos os processos que vão para o Superior Tribunal de Justiça e nem para o Supremo. Tem que ter algumas circunstâncias peculiares que estão previstas no Código de Processo Civil e Penal, não é? Aí esses processos podem ir para essas outras instâncias. No caso, então, a última instância seria o STF mesmo, o Supremo Tribunal Federal. Sim. Só pra gente... Se o recurso chegar até lá. Se couber recurso... Ele pode parar no caminho. Pode parar na segunda. Ah, tá. Entendeu? Bom, dependendo do caso concreto. Exato. Mauri, também você com essa cabeça pensante e maravilhosa que você começou agora a enveredar pelo mundo. Agora você tornou-se um escritor. Esse livro, aliás, vou fazer questão de lê-lo, né? Um Encontro em Amsterdã. Você falar como é que surgiu, porque o livro, o cara não fala, vou escrever um livro. Ele tem que ter um assim. Histórico do livro, né? Por que ele quis fazer aquele livro? Baseado no quê? Para o livro ter começo, meio e fim. Sim, aí, ó. Sim. Tá na tela. Você tá bonitão aí, rapaz. É aquele tempo que você murchava o pneu da minha bicicleta no Expresso Cristal. Eu lembro bem dessa carinha aí, ó. Você não esquece, né? Quem não esquece? Quem bate esquece, quem apanha não. Verdade. Arteiro, viu? Mas só uma brincadeira. Imagina. Isso aí é bom que a gente tem assunto para isso hoje. Lógico. Mas, olha, eu acredito que quem pretende escrever um livro, ele nunca começa, vou escrever um livro. Exato. Ele começa a escrever algumas outras coisas antes, né? Então, desde que eu cheguei aqui no Estado, eu sempre procurei escrever para os jornais. Eu escrevi Mundo Novo, escrevi em Ponta Porã, Dourados, e em Campo Grande, que eu estou há 30 e poucos anos já, eu sempre escrevi para jornais aqui, entendeu? E fui enveredando para a gestão no jornal pública, era um editorial seu. Jornal era um editorial seu, é isso? Era um artigo sempre voltado para a administração pública, a gestão pública, esse sempre que eu gostei desse assunto para falar em jornal. E, naturalmente, quando você ganha essa experiência de escrever quase que diariamente, você tem condições de, eventualmente, escrever um livro, não é? Então, eu comecei a escrever um livro em 2005, que está parado, esse livro. Inclusive, tem um mote aí de Itapira, eu chamo esse livro, tem o nome dele, de O Comendador, e eu me inspiro em alguma coisa na vida do Virgulino de Oliveira,
tá certo? E eu estou revelando isso aqui pela primeira vez, acho que ninguém sabe a Itapira que eu tenho, muito menos o Ermelindo, que foi na Bienal no lançamento do meu livro, Ermelindo, filho do Virgulino, né, meu grande amigo. E nem para ele eu contei, mas esse livro está ainda uma possibilidade de eu desenvolver a história. Eu tenho já a história na minha cabeça, já escrevi uma parte boa dele, não é? Mas então, em 2005 eu comecei a escrever esse livro e de repente parou a inspiração. E eu procurei ler alguns livros que ensinassem a escrever um romance. E os 6 livros que eu comprei dizia a mesma coisa, que eu tinha que ter a primeira fase, que é de ter a história na cabeça, começo, meio e fim com os personagens, e depois passar para uma segunda fase, que eles dizem que é uma fase de garimpagem, de fatos, lugares, circunstâncias, para você colorir o livro, para você colocar esses fatos, esses lugares no livro que você está escrevendo. E uma terceira fase, que é sentar de 3 a 4 meses para escrever. E como eu estava muito ocupado na época, eu dei aula nas faculdades aqui durante muito tempo, eu era vice-presidente da associação, eu tinha um trabalho muito intenso. Então eu tinha que tirar férias, 4 meses, eu não via possibilidade. Larguei o livro. Aí em 2014 eu estava na corregedoria e o trabalho era muito intenso, as discussões eram acirradas com a chefia da instituição, porque eu queria impor bastante rigidez na atuação dos promotores, e nem sempre havia a compreensão da direção da instituição, e eu vinha muito para casa de cabeça cheia. E eu, num final de semana prolongado, eu comecei a escrever nas garimpagens que eu tinha feito durante a minha vida, e eu fiz uma viagem para Amsterdã e passei pelo aeroporto de Schiphol, e daí começou a nascer a história, não é? Nasceu a história e se desenvolveu, ela nasce lá e vai para perto de Milão e assim vai. E o livro foi uma grata surpresa, porque evidentemente que um autor de primeiro livro é difícil ele emplacar, não é? Não é fácil. Mas aqueles que leram meu livro, eu fiz a 2ª edição, agora lancei o livro em inglês em Portugal, e estou escrevendo um 3º livro, que está devagar também, porque eu tenho um detalhe que é bom eu contar, não é? Que enquanto eu estava escrevendo o livro, eu assisti uma entrevista do Juca de Oliveira, nosso grande amigo, que já tem a fazenda Itapira há mais de 40 anos, né? E uma entrevista perguntaram a ele: Juca, qual que é o seu método de inspiração, né? Como que você se inspira? Ele disse: para eu escrever, eu preciso estar indignado. E exatamente naquele período em que eu estava indignado com o que acontecia no meu trabalho, que eu não conseguia dormir à noite e tal, nesse atormentado, e eu vim para casa, comecei a escrever o livro, por incrível que pareça, eu escrevi em 4 meses, na rotina da casa, sem deixar meu trabalho, escrevia à noite, escrevia em feriado, sábado e domingo, e em 4 meses eu concluí o livro. Aí quando eu saí da corregedoria, hoje eu estou muito mais tranquilo, só com a procuradoria, agora a inspiração não vem. Então eu acho que eu preciso arranjar alguma confusão para ver se volta a inspiração. Quer dizer que os indignados é que tem a veia poética e a inspiração maior. Isso, e não é só o Juca, não. Eu fui pesquisar sobre isso e, aliás, o Juca diz nessa entrevista, ele falou assim: pensa na época da repressão, da ditadura militar, quantos artistas escreveram músicas memoráveis, teatro e tal, porque eles estavam exilados e escreviam. E não é só ele, outros, Ferreira Goulart também disse isso, autores russos que foram presos pelo Stalin também escreveram livros nessa condição lá na Sibéria e assim por diante. Então acho que isso é uma constante de quem escreve. É raro aquele que consegue escrever quando está numa zona de conforto. Na zona de conforto ele não tem preocupação nenhuma, não vem nem inspiração.
Tá certo? Então tá tem que arranjar uma tranquilo, tem que confusão. estar nervoso com alguma coisa, irritado. Agora eu vou escrever. Exatamente. Isso. Mauri, Isso. esse livro, você dá uma parada aqui, uma conta. Um fortuito encontro no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, fará Robert repensar sua vida e decidir encontrar Giovanna, mulher inesquecível que ele pôde contemplar por alguns minutos enquanto se dirigia ao balcão do check-in. Essa investida, porém, não passará despercebida. Pietro e Raquel, despertando neles a ira e o ciúme. Acompanhando o desenrolar dessas interações, o leitor conhecerá a rixa das famílias mafiosas, Sardelli e Romagnoli, se é essa a pronúncia. Deslizes e acobertamentos de condutas numa paróquia no interior da Itália, a clausura de uma jovem mãe privada de seu filho, bem como tragédias e rancores que moldaram esses personagens. Você conseguiu colocar a máfia, né? Que fazer romance tentando a máfia, porque o pano de fundo da máfia é matar, né? Aí você coloca lá o romance, quer dizer, você tinha que despertar dentro do teu neurônio, aí o tic-tac aí tinha que falar assim, ó, é pra morte aqui? Não, aqui é pra amor. Como é que você fez essa separação? Eu tô analisando o seu psicológico aí. E olha que eu nem li o livro ainda, hein? Não, pois é. Não, outra coisa também que me ajudou a escrever o livro, porque eu gosto de ler há muito tempo, desde jovem, eu sempre fui um amante da leitura, não é? Eu sempre tenho livros de cabeceira e tal, então isso ajuda a escrever, não é? Porque você já tem mais ou menos como funciona uma história. E esse livro surgiu assim, esses personagens são absolutamente inventados, não é? E eu criei esses dois personagens, que aí está o romance entre eles, né? Mas permeando esse romance tem todas essas sub-histórias, não é? Que foram desenvolvidas ao longo da escrita do livro. E foram surgindo assim, absolutamente ao acaso. Em 3 ou 4 meses, você escrever um livro de 342 páginas, você tem que estar inspirado, não é? Mas a inspiração veio, eu não sei de onde, tanto é que eu estou procurando inspiração agora e ela não vem, né? Então a gente não sabe onde vem a inspiração, mas é aquele momento de indignação e foram surgindo esses personagens e tal. E você pode fazer uma pergunta, por que escrever um livro de uma história que se passa lá fora, não é? Porque eu teria muita dificuldade de escrever alguma coisa daqui, para você ver o cuidado que eu tenho. Eu nunca falei para ninguém que esse meu primeiro livro, que chamou Comendador, que tem pano de fundo, pelo menos a inspiração para escrever a história do Virgulino de Oliveira, porque a gente tem que tomar cuidado quando você descreve fatos concretos, não é? E se eu fosse descrever durante a minha vida profissional aquilo que eu já vi, não é? Da criminalidade, isso e aquilo, eu podia correr o risco de descrever um fato envolvendo pessoas vivas ainda, né? Ou seus herdeiros. Então eu tomei essa cautela de escrever lá fora, assim, não tem problema, fala. E tem um outro detalhe desse livro, que quem for ler vai encontrar sobrenomes aí de Itapira, entendeu? Eu coloquei muitos dos sobrenomes italianos daí de Itapira, né? O meu bisavô materno, a família Iamarino, não é? Família Martucci, que a minha bisavó materna era Martucci também, e assim por diante. Tem vários sobrenomes que eu tirei daí de Itapira, né? E o leitor vai se identificar com eles. Quando você faz um livro pensando no personagem que existe, a vida já vem própria da realidade. Agora, até eu gosto, né, não é verdade? Agora, quando você... a Agatha Christie, quando escreve, eu acho tão... Agora que eu estou pegando, depois que você falou, a gente vai... A Agatha Christie, ela se preocupa muito mais em dar vida a cada personagem, né? Que aí ela inspira em cada um. O Frederico Forsyth, quando escreveu o livro... O Dia do Chacal, que depois virou 2 histórias, né? Eu acho que ele devia estar pensando assim, eu não gostei que o tal de Carlos, o Chacal, foi acusado... Mas esse é um personagem real. Foi baseado em fatos reais. Aí ele não tinha que dar muita vida, porque o cara já tinha uma vida já histórica de matador, coisa e tal. Exatamente. Tanto que ele
começa o livro tentando matar o Charles de Gaulle, que é o presidente da França, né? Eu tô me lembrando agora, são tantos livros, mas esse, como você chamou de dar vida e se preocupar também em cuidar desse detalhe, eu lembrei do Frederico Forsyth, quando escreveu O Dia do Chacal. Estou lembrando da Agatha Christie, que dá uma vida muito interessante, né, aos seus personagens. Isso. E quando você inventa uma história, inventa personagens, aí você tem que dar vida a eles, né? Então, bastante, é um processo de pesquisa muito grande também, né? Por exemplo, eu vou citar algum lugar. Alguns lugares eu tive o privilégio de visitar, né? Alguns países, algumas cidades e tal. Mas a grande parte que eu cito no livro, eu tive que pesquisar para dizer como é e tal, da vida, né? História, né? Vou descrever um restaurante lá em Milão. Eu procurei, né, o restaurante mais antigo de Milão, mais bonito e tal, mais sofisticado para esse casal ir lá jantar na primeira noite. E aí, indo a Milão posteriormente, eu fui, mas cheguei na porta do restaurante e eu vi que era muito caro e eu não entrei. Eu voltei. Olha, ficou só na inspiração mesmo o restaurante, viu? Ficou só na inspiração. Mas você podia cobrar propaganda. Eu fiz uma propaganda do teu restaurante aqui, ó, não dá para acertar a permuta. Vamos fazer, vamos fazer. Mauri, nós vamos para um bloquinho comercial rapidinho. A gente vai voltar falando mais sobre procuradoria, mais de Mauri Ricciotti aqui no programa Personalidades e Destaques. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores. Calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Funerária Itapirense. Plano assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Personalidades e Destaques, hoje falando direto com Mato Grosso, tá? Campo Grande, Mauri Ricciotti, procurador de Justiça. Mauri, legal, mais uma vez, estar falando com você e perguntar agora, né, jogar o assunto para a atualidade. Tivemos aí um momento de pandemia que parece que aqui, para nós no Sul, né, para nós aqui no Sudeste, a coisa parece que está melhorando bastante. Não sei como é que está a situação aí no Mato Grosso, né? Do Sul. No Mato Grosso do Sul, vamos Mato Grosso, isso. Capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande, que eu conheci já. Isso, ótimo. Então, felizmente, nós também aqui estamos numa situação muito boa em relação à pandemia. Você deve ter acompanhado o noticiário, e Mato Grosso do Sul esteve em primeiro lugar em vacinação, proporcional, evidentemente, à sua população, né? Isso para nós é muito gratificante, um trabalho muito empenhado das autoridades nossas, inclusive com a participação do Ministério Público aqui nas reuniões e tal. Então foi um trabalho incessante e nós estamos num momento de certa calmaria em relação à pandemia, com as atividades voltando ao normal. Doutor Mauri, perguntar para você também. Hoje, a situação da justiça sempre teve uma fama de lenta, morosa. Sim. Veio a pandemia, sim, piorou, porque aí teve que fazer audiência
via... Online. Online, internet, live, tudo. A justiça um dia ela vai ser um pouco mais atualizada? Como que você vê esse contexto? Porque você vai falar, o cara fala, isso leva tantos anos, isso na justiça leva tantos anos. Passou a justiça a ter um ingrediente a mais para prejudicar a vítima, para a pessoa que tem interesse em ganhar no tempo. Já não é nem ganhar na justiça, não, ganhar no tempo. Sei. Eu acho que vai passar necessariamente com a reformulação dos códigos de processo penal e civil. Hoje é tão permissiva a nossa justiça que qualquer coisinha de pouca relevância, ela chega aos tribunais, chega à segunda instância, às vezes vai até o Supremo Tribunal Federal. Coisas que poderiam ser resolvidas rapidamente em uma instância só. Eu vou dar um exemplo. Corriqueiro. Uma questão relacionada a uma pensão alimentícia. O sujeito é condenado a pagar 1/3 de um salário mínimo com uma pensão alimentícia. E ele recorre para o Tribunal de Justiça, na segunda instância, e esse processo tem toda uma tramitação, demora, e para mudar, assim, 10% desse valor que ele vai pagar ou não. Quer dizer, eu acho isso uma inconsequência, porque você ficar entulhando o judiciário com processos de pouca significância e que não dá vez aos casos de muita importância. E também tem um outro fator. Infelizmente, a administração pública nos 3 níveis, federal, estaduais e municipais, nem sempre ela cumpre o seu papel com presteza. E ao não cumprir o seu papel, praticamente obriga o cidadão a demandar contra o poder público. Então eu digo para você, há uma infinidade de processos relacionados a medicamentos, a cirurgias, relacionados ao direito de moradia, e que se a administração pública fosse ágil e fosse com rapidez resolver essas questões, não precisaria ingressar no Poder Judiciário. Então nós temos no país um excesso de judicialização. Então se vier uma reforma dos códigos de processo civil e penal que impõe alguns limites para recursos, não é? Como existem em países de primeiro mundo. Se você pensar nos Estados Unidos, por exemplo, eu conheço pouco, mas o pouco que eu conheço em relação a isso, dá para afirmar. Lá não é qualquer um que vai para um recurso de segundo grau, porque essas questões relacionadas a questões de família, tudo, inventário, quase tudo para na primeira instância, não tem recurso. Então, a justiça é mais ágil. E aqui no Brasil, por causa disso, esse excesso de judicialização, a justiça está cada vez mais morosa. Deixa eu te perguntar outra coisa. Hoje, a justiça nossa, o STF, a gente conhece, né? Todo mundo sabe quem são os 11 ministros. Na verdade, hoje temos só 10, né? Todo mundo são conhece. Com 10, uma vaga. Está sobrando uma vaga, está lá. Aí já é o legislativo que não coloca em pauta a votação. Acho que é o André Mendonça, se não me engano, um jurista, né? André Mendonça e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Alcolumbre, ele não coloca em pauta, né? Então, agora, eu lhe pergunto, hein? Olha, se você tem um processo importante da 5-5, quer dizer que tem alguns recursos para que ele, né? Critério, né? É que nem uma partida de futebol, acaba no 0-0, mas tem um critério. Mas você imaginou se é um negócio complicado e que precisa de um desempate? Nós estamos... Está acontecendo isso, não com frequência, mas tem acontecido alguns julgamentos que dá empate. Então aí fica parado, entendeu? Fica aguardando outro voto. Não tem um mecanismo que preveja assim, não, se ficar 5-5, vamos dizer, no processo penal ainda tem que, se for uma decisão dos 5 mais que beneficie mais o réu, né?
embora não esteja na parte criminal já há mais de 20 anos, não é? Mas, se eu não me engano, funciona dessa forma. Aí pende para o lado de quem deu a pena menor para eles, entendeu? Então tem algumas possibilidades, mas não é bom o Supremo ficar tanto tempo faltando um ministro, né? Isso eu acho que é uma inconsequência. Essa possibilidade de um senador segurar essa sabatina, né? Deveria ter um limite. Quer dizer, ele tem que decidir no prazo X, se ele vai colocar em pauta ou não. Né? E até onde a gente sabe, ele está fazendo isso por outras questões e não por questão de tempo dele, entendeu? Mauri, você como procurador, como é que você está vendo a politização, principalmente do judiciário no judiciário por parte do STF? Eles estão politizando, invadindo área, e depois eu vou deixar outra pergunta para você. Essas prisões que têm acontecido, para mim, sem sentido, como é que você está vendo a primeira politização, para nós explorar bem você hoje aqui? Tá, é o seguinte, tem que desmistificar essa história de politização da justiça. Não é a justiça que trouxe para si essa politização. Entendi. Na verdade, nós temos partidos políticos fracos, legislativos fracos, que não exercem na plenitude seus poderes, e muito disso acaba indo no judiciário para ele decidir. Você entendeu? E da mesma forma, quando diz que há politização, por exemplo, os órgãos públicos não cumprem a sua missão a contento e obriga o Ministério Público a ingressar com uma ação contra uma prefeitura, contra o Estado ou contra a União, ou uma defensoria pública, ou um advogado privado, não é? Então, se a administração pública é eficiente, se o legislativo é eficiente, a demanda cai drasticamente. E acusar o Supremo que ele está politizando é porque a demanda chega até ele. E quase que impossível o Supremo começar ele mesmo uma investigação, não é? Para ele decidir, salvo esse caso que está com o Alexandre de Moraes, da fake news e tal, né? E aí cabe um outro espaço para a gente discutir. Mas acusar a justiça de estar politizando suas decisões, isso é culpa do Legislativo e do Executivo, que nem sempre é eficiente e acaba forçando a demanda a chegar na Justiça. Essa agora, é a minha posição. Com relação a essas prisões que vem acontecendo por parte do ministro Alexandre de Moraes, eu não entendo de direito, por isso eu estou sempre consultando os meus amigos, o Dr. Franceschini, principalmente. O Supremo, o Alexandre de Moraes, mandou prender, vai investigar e ele vai dar sentença? E outra, como que você prende, isso... é importante que as pessoas acompanhem, como que você prende o cara por um crime que tem outras alternativas, você vai falar o nome certinho, que ele pode estar sendo inserido num outro processo, calúnia, difamação, não sei o quê. Só que eu estou deixando para um técnico falar do assunto. Sei. Bom, essa é a minha posição e, via de regra, é a posição do Ministério Público Brasileiro, tá? Essa história do ministro Alexandre de Moraes instaurar um procedimento e ele mesmo investigar, quer dizer, o próprio, não é o Supremo, né? Ele vai designar a Polícia Federal para investigar e tal, né? É muito tênue a justificativa que ele tem, mas a verdade é a seguinte: ele usou um dispositivo que existe no regimento interno do Supremo, dizendo que quando houver um delito praticado no âmbito do Supremo, o próprio Supremo pode investigar, como se fosse uma sindicância, que até uma empresa privada pode instaurar uma sindicância para apurar algum erro, algum fato acontecido dentro de uma empresa. E nos órgãos públicos também. Você instaura, quando aconteceu um fato que pode ser um ilícito ou não, se instaura uma sindicância para apurar. Uma vez apurada na sindicância, aí pode virar um inquérito e com uma apuração mais rigorosa, tá certo?
Então ele usou esse dispositivo dizendo que o Supremo não é só a parte física ali. O Supremo é uma entidade que paira sobre todos os brasileiros e o Supremo foi atacado. Então ele usou esse dispositivo e ele próprio instaurou. É duvidoso? É duvidoso. Mas, posteriormente a isso, o Ministério Público Federal é que tem pedido até prisões de alguns desses que estão presos até hoje, não é? Então não é iniciativa necessariamente do ministro Alexandre de Moraes nesse inquérito. A Procuradoria da República, ela veio também fazendo esses requerimentos, ou a própria Polícia Federal pedindo prisão preventiva e assim por diante. E a respeito da motivação, né, de se esse cidadão não era para ser preso, não era liberdade de expressão, e ele estaria cobertado por esse direito constitucional, né? Eu diria para você o seguinte, não sou só eu que estou dizendo, grandes luminares do direito assim afirmam, e assim tem que ser, que não existe nenhum direito na Constituição que ele seja absoluto, entendeu? Não tem nenhum direito. Os direitos que estão consagrados na Constituição, eventualmente, eles são relativizados ou interpretados à luz de outros dispositivos da própria Constituição. Então, essas pessoas que estão usando essas plataformas digitais para disseminar fake news, para atacar o regime democrático, para atacar o Supremo, para instigar o ódio, isso não é liberdade de expressão. Ele passou o limite da liberdade de expressão. Então, nós estávamos vivendo, até um pouco tempo atrás, uma enormidade desses blogs, não é? Notadamente os blogs de direita, porque é a direita que está no poder agora, não é? E atacando as instituições. Se elas merecem ser atacadas ou não, essa é outra história. Agora, o que não pode é o cidadão achar que ele tem a liberdade total de xingar todo mundo, de ameaçar, falar que vai invadir e não acontecer nada com ele. Isso nem deputado, nem ninguém. Então, na minha visão, foram corretas essas decisões, que eles precisaram tomar uma atitude enérgica em relação a isso, porque estava virando um caos. E nós temos uma eleição ano que vem, e se continuássemos dessa forma, a gente nem sabe o que poderia acontecer. Então, essa é a minha posição a respeito disso. Muito bem. Nós vamos para só um testemunhal do Colégio Objetivo de 2022 e a gente vem com o fecho dessa entrevista com Mauri Ricciotti. Acreditamos que mesmo diante de desafios e tantas mudanças, não podemos perder o propósito. E como sempre, sem abrir mão de sua essência, a família Objetivo está se preparando para as transformações que se aproximam. Buscamos evoluir continuamente para crescer junto com você e sabemos que se um de nós cair, todos se levantarão mais fortes. Suas dificuldades são o nosso problema. E é por isso que, apesar de tudo pelo que passamos, continuaremos a nos esforçar para garantir a melhor qualidade de ensino e aprendizagem. Em 2022, de Casa Nova, contamos com você para que seus sonhos continuem fazendo parte do nosso objetivo. Voltando aqui com o programa Personalidades e Destaques, Dr. Mauri Ricciotti, eu queria agradecer a sua participação. Se eu não te perguntei alguma coisa, que você fique à vontade para você fazer as suas considerações finais. De coração, quero agradecer mesmo a sua participação aqui. Mais uma entrevista legal que a gente faz com uma pessoa à distância. Você está no Mato Grosso do Sul, está em Campo Grande, muito longe, está a mais de 1.000 quilômetros de distância. O bom é que você está pertinho do Pantanal, né? Você está pertinho do Pantanal. Isso. Então eu quero agradecer mesmo, de coração, a sua participação, enriquecendo o conhecimento, nos enriquecendo com o seu conhecimento, né? E dizer no próximo lançamento do seu livro, quem sabe eu vou estar presente para a gente, pelo menos, acompanhar lá pela Mogi Play. Então, muito obrigado e fica à vontade aí
os itapirenses, o pessoal vão estar entendendo quem é Mauri Ricciotti, aquele garoto que murchava pneu de bicicleta do companheiro que estava trabalhando na agência para ir embora às 11h30 da noite. Eu queria dizer o seguinte, que na verdade com o seu convite eu estou retomando uma prática que eu tinha corriqueira lá no começo da minha carreira, que o Toy, na Rádio Clube de Itapira, sempre me convidava quando eu estava em Itapira, né, quando eu visitava com muita regularidade, para dar uma entrevista na rádio. Né? E ele me cobrava isso, viu, Mauri? Ele me cobrava isso. Ele me cobrava isso. Ele me cobra ainda, né? Pois é. Então, mas eu quero dizer que eu fiquei muito feliz, porque eu tenho uma ligação muito grande com Itapira. Tudo que é a minha base, eu devo a Itapira. Eu devo aos meus familiares, aos meus avós, aos meus tios, aos meus primos. Em Itapira a gente vivia em comunidade, não é? Eu tive grandes e tenho grandes amizades em Itapira. Muitas eu converso hoje pelo Facebook, a gente tem uma facilidade de estar sempre mais em contato, não é? Eu visitava com mais regularidade antes, hoje já estou mais algum tempo sem ir para Itapira, mas ela está sempre dentro do meu coração, porque eu tenho sim um amor muito grande por essa cidade, que ela me deu um rumo na vida. E eu, felizmente, eu me considero uma pessoa realizada hoje, eu devo grande parte disso tudo às lições que eu aprendi com todas essas pessoas que eu convivi aí em Itapira. Isso que me deram o impulso necessário para eu chegar onde eu cheguei. Então eu agradeço do fundo do coração a você que fez o convite, mas em especial a cada um dos meus amigos aí de Itapira e dos itapirenses todos, porque eu tenho um grande carinho por essa população tão amada por mim e por tantos itapirenses ou não itapirenses. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Né? Desface agora a conexão com Mato Grosso do Sul e dizer da alegria também de tê-lo aqui como mais um entrevistado do programa Personalidades e Destaques. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Laboratórios Medlabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807. Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3477, na divisa Mojimirim-Mogi Guaçu. E loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trane, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos
em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia.